Olá, gente. Espero que todos estejam bem. Enquanto a situação não se normaliza, a gente segue por aqui com nossas aulas de topografia. Então, a gente já viu um pouco sobre topometria e a gente vai dar um pouco de continuidade nesse tema. Então, na parte de topometria, a gente já viu o que seria um levantamento topográfico, nada mais é do que as medições de distâncias e ângulo, de modo que possa reproduzir as feições do terreno. Então, o levantamento topográfico é o primeiro passo em qualquer projeto que necessite de fazer um levantamento, tanto plano altimétrico quanto altimétrico. Então, esses projetos a gente representa, então, para ter uma noção de qual espaço, qual a magnitude dessa obra vai ocupar no terreno ali ou numa projeção, beleza? Aí o que acontece? Imagina que a gente tem um terreno. Então aqui, olha só, trouxe para vocês um detalhe, um trecho de um projeto, de um levantamento rural. O que acontece? Essas vértices aqui, L4, L3, LC, LD, então LA, LB, L1, L2 podem ser levantadas através da topografia. E é comum utilizar tanto para levar no cartório, levar na prefeitura, eu preciso ter esse levantamento topográfico. Como que eu faço isso? Eu faço basicamente com teodolito, com um equipamento de estação total para me desenvolver. Então, esses pontos aqui são representados basicamente de duas maneiras. Ou são representados a partir das coordenadas geográficas, ou ainda pelo azimuth, pelo rumo, colocando a distância entre os pontos. Então, aqui, por exemplo, tem uma orientação de azimuth, aqui embaixo eu dou uma sublinhada um pouquinho aqui. Então, existe as projeções dos azimuth e a distância. Olha só, verifique o seguinte, tem os azimuth e distância, azimuth e distância. E você já conhece um pouquinho sobre azimuth. Então, o objetivo dessa aula é entender um pouco sobre um levantamento topográfico. Então, vamos lá. Imagina o seguinte, que eu estou num campo e eu marquei aqui o meu marco topográfico número 1. Meu marco topográfico número 1. Primeiro procedimento é instalar o tripé. Instalei meu tripé aqui, coloco meu teodolito e faço que, ligando meu equipamento, eu marco o ponto 2, onde seria meu outro vértice. Então, manda o balizeiro ir para o ponto 2 aqui, do lado direito. Ele vai colocar a mira, vai regular a mira na vertical. Então, eu faço a leitura aqui, no caso, a partir do teodolito, dos fios estadiométricos, que a gente já viu isso na aula passada, e o ângulo zenital, que é o ângulo com a normal, beleza? Não é norte, é o ângulo com a normal. Isso aqui a gente já fez a aula passada, beleza? Então, fez essa leitura, eu vou montar meu equipamento aqui no ponto 2 e vou mandar meu balizeiro voltar para o ponto onde eu estava aqui. Então, eu vou ligar meu equipamento e não vou fazer leitura de medidas e apenas vou zerar meu equipamento. Ou seja, o ângulo horizontal, ele mede dois ângulos, o ângulo vertical e o ângulo horizontal. Beleza? Feito aqui, eu vou agora alinhar a partir do ponto 2 com o próximo ponto. Então, aqui no ponto 3 à direita, eu coloco a régua e rodo meu equipamento, depois de estar zerado, e meço meu ângulo horizontal. Veja o seguinte, esse ângulo horizontal, que a gente chama de visada, pode ser uma visada para a esquerda ou para a direita, beleza? Então, nesse caso aqui, ele está dando uma visada para a esquerda. Então, no sentido que ele olhou foi uma visada para a esquerda. E faça os mesmos procedimentos. Anota a medida da visada, que é o ângulo horizontal, se foi para a esquerda ou para a direita. E depois faço a mesma leitura dos fios estadiométricos e faço a leitura do ângulo zenital. Então, eu posso
representar esse levantamento topográfico da seguinte forma no papel. Então, isso daqui é uma tentativa de representar o que a gente vai fazer em campo, assim que normalizar a situação. Então, a gente vai fazer isso. Vai para o ponto 3, visa o ponto 1 para o ponto... Visa o ponto 1, visa do ponto 3 o ponto 2 para o ponto 4 e assim sucessivamente. Então, são as visadas. Então, aqui eu marco o levantamento que foi feito e o ângulo de visada. A visada aqui foi de 127 graus, 31 minutos e 25 segundos. Então, estou fazendo meu levantamento topográfico. Eu marco aqui meu norte. No primeiro ponto, eu defino onde está o norte e já coloco a nossa orientação. Consigo fazer isso com o equipamento ou fazer isso com o equipamento e determinar onde é o norte. Digamos que o norte aqui, quando a gente fez o levantamento no ponto 1, o norte não é anormal. O norte foi 47 graus, 20 minutos e 12 minutos. Então, marco em todos os pontos uma referência para onde seria o norte. Coloco em paralelo e vou marcando, certo? Então, observe o seguinte, que então a partir do ponto 1, somente no ponto 1 eu pego onde está o norte e sigo então para os próximos pontos, sempre fazendo visada para a esquerda, visada para a direita e fazendo a leitura dos ângulos zenitais e das medidas dos fios estadiométricos. Então, são basicamente esses 3 dados que a gente precisa pegar em cada ponto: a visada, ângulo zenital e a leitura dos fios estadiométricos. Beleza? Então, seguindo aqui, o que acontece? Eu preciso determinar uma projeção aqui, uma projeção, como se essa linha continuasse. De 1, continua depois de 2. Por quê? Aqui, eu posso marcar aqui que o ângulo anterior continua. E eu acho, então, uma deflexão, ou seja, quanto o ângulo da visada 2 para o 3 ou subiu ou diminuiu, certo? Quanto foi essa deflexão? Então, esse desalinhamento a gente chama de deflexão, beleza? Então, o que acontece? Essa deflexão nada mais é do que 180 menos a visada. 180 menos a visada. Essa visada, ela pode ser para a esquerda ou para a direita, mas veja o seguinte, que a deflexão aqui, vamos pegar como referência para a direita, a deflexão pode ser também para a direita ou para a esquerda. O que vai mudar? O sinal, só o sinal, se é positivo ou negativo. Então, nesse caso aqui, verifique o seguinte, pela figura, a gente consegue observar que a nossa deflexão é para a direita, vai dar um valor numericamente positivo, só que ela pode ser negativo, beleza? Então, a nossa deflexão vai ser 180 graus menos a visada. Nesse caso aqui, 180 menos o ângulo da visada à esquerda, que é 127 graus, 31 minutos e 25 segundos, a gente obtém uma deflexão de 52 graus, 28 minutos e 35 segundos. Beleza? Vou marcar aqui então a minha deflexão e a gente vai dar continuidade para calcular então o azimuth do ponto 2. Porque o que acontece? O azimuth do ponto 1 já é aquele ali, ó. Azimuth é referência ao norte, então a gente já definiu isso nas aulas passadas. Então, nosso azimuth do ponto 2 para o 3, ou seja, olhando do 2 para o 3, é o azimuth anterior, que seria o azimuth 1, 2, mais ou menos a deflexão. Como se eu vou saber se é mais ou é menos? Lá, se for uma deflexão para a direita ou para a esquerda, já vai definir o sinal, beleza? Então, meu azimuth anterior é 47 graus, 20 minutos, 12 segundos. Minha deflexão, 52 graus, 28 minutos e 35 segundos. Fazendo a soma aritmética desses valores, eu vou obter que meu azimuth vai ser 99 graus, 28
48 minutos e 47 segundos. Então, esse seria meu azimuth no ponto 2. 2, 3, porque sempre eu estou partindo do 2 para o 3. Então, existe uma referência que a gente sempre vai numerar 1, 2, 3, A, B, C, D, beleza? Então, vai seguindo sempre assim. Então, já tem o azimuth 1 para o 2, tá aqui, olha só, 1 para o 2 é o primeiro que eu levanto, e o 2 para o 3, ou seja, para mim achar o sucessor sempre depende do anterior, ou vice-versa, se eu tivesse um problema matemático, problema de topografia para fazer nesse sentido. Então, tá aqui no meu levantamento topográfico, meu valor representado os azimuth do ponto 1, 2 e o azimuth 2, 3. E assim ia fazer se houvesse continuação. Tranquilos? Vamos seguir aqui. O outro tema também é a definição de rumo. Eu sei que a gente já viu isso na aula passada, alguns alunos deixaram de fazer, mas a gente vai dar um pouquinho de continuidade aqui aprofundando. Então, o rumo nada mais é do que orientação geográfica do meu ponto orientado em função do norte ou do sul, em qual quadrante ele se localiza em função do norte ou do sul. Quem são os quadrantes? Os mesmos da trigonometria, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Então são esses os quadrantes que a gente vai ter, 1, 2, 3 e 4. Então, o que acontece? Os quadrantes aqui são definidos, o primeiro quadrante será 90, o segundo quadrante é SE, porque vai sair do sul para o E, que vai ser de 90 a 180, o terceiro vai ser de 180 graus 1 minuto para 270 graus, de sul para oeste, e o quarto quadrante vai ser do norte para cá, para o oeste. Então, o primeiro quadrante aqui do norte para o leste, e assim vamos ter todos os quadrantes, ou vai partir do norte, veja o seguinte, ou vai partir do sul. Então, eu tendo meus azimuth, eu consigo encontrar os valores de dois rumos. Basta seguir essas orientações aqui da tabelinha. Por exemplo, se está no primeiro quadrante, ou seja, o meu ângulo, né, meu azimuth está no primeiro quadrante, eu vou dizer que meu rumo vai ser igual ao azimuth. Se tiver, por exemplo, no terceiro quadrante, aqui, então entre 180 e 270 graus, meu rumo vai ser meu azimuth que eu tenho ali daquele ponto menos 180 graus. Então, basta vocês verificarem aqui na tabela qual que é a situação de cada levantamento topográfico. Veja o seguinte, aqui no nosso primeiro ponto, 1, 2, a gente tinha definido que o nosso azimuth era 47 graus, 20 minutos e 12 segundos. Qual quadrante ele se localiza? Então fica bem tranquilo de entender que ele está localizado nesse primeiro quadrante aqui, ó, nesse primeiro quadrante. Então o rumo dele, que é o rumo 1, 2, porque é do 1 para o 2, vai ser o próprio azimuth, porque o rumo é igual ao próprio azimuth aqui, ó, tá dizendo, beleza? A definição na tabela. Então, basta substituir. Quanto que é meu rumo? Meu rumo vai ser 47 graus, 20 minutos, 12 segundos, NE. NE que é orientado a partir do norte em direção do leste, beleza? No nosso segundo ponto, a gente tem que nosso ângulo deu 99 graus, 48 minutos e 37 segundos. Isso era nosso azimuth 2,3. É nosso azimuth 2,3. Então, ele vai estar localizado aqui no segundo quadrante. Então, o rumo de 2 para 3, avisando, sempre na avisada para frente, 2 para 3, vai ser o seguinte, vai ser 180 menos AZ, que é nosso azimuth. Então, basta eu pegar e subtrair. Então, vai funcionar como? Vai ser da seguinte forma, nosso rumo 2,3 vai ser 180 menos o azimuth 2,3, o azimuth do ponto. Quanto que é o azimuth do ponto? 99 graus,
48 minutos e 37 segundos. Fazendo a substituição, fica na seguinte configuração. Então, feito isso, subtraindo aqui, aritmeticamente, a gente obtém um valor que o nosso rumo 23 vai valer 80 graus, 11 minutos, 23 segundos, SE, sul, leste, beleza? Qual quadrante está localizado? Dos rumos sempre deve ter a letra representada. Então, nosso levantamento topográfico é comum ser representado assim, com a distância entre os pontos e também com o azimuth e rumo definido, ou às vezes só o azimuth ou qualquer orientação nesse sentido. Professor, como que o senhor calculou essa distância aqui? Essa distância é 68 metros, 68,29 metros. Verifiquem, assistam a aula anterior que a gente já discutiu, inclusive fez uma atividade sobre isso, beleza? Agora a gente aprendeu um pouco sobre determinar esses valores do azimuth do rumo e vamos seguir então esse tema aqui, essa representação a gente diz que é uma poligonal aberta, então geralmente é feito para levantamento de estradas, eu faço uma poligonal a partir dos vértices que eu vou encontrando no meu eixo, eu vou fazendo uma poligonal. Em terrenos é uma poligonal fechada e às vezes um levantamento topográfico ele pega algum objeto, alguma referência, ou uma torre, ou uma árvore muito antiga, que difícil vai ser, então, alguma referência para determinar os parâmetros de localização. Então, imagina que eu tenho uma torre e eu quero saber qual que é a posição ali daquela casa, aquele edifício, daquele terreno. Eu faço minha referência a partir de uma torre, que eu sei que é um empreendimento que vai demorar a ser tirado ali, ou de uma árvore, algo nesse sentido, beleza? Gente, a partir daqui sigam lá para a parte de atividades, lá eu postei um exercício sobre poligonais, cálculo de azimuth, cálculo de rumo e cálculo de distância, que não pode faltar. E eu quero que vocês representem o resultado final através de uma poligonal aberta, beleza? Qualquer dúvida, a gente chama aqui nos comentários, no chat, que a gente vai atender a todos. Até mais e um grande abraço.